Olá pessoal, nós estamos aqui de novo, hoje com uma nova aula, que é a aula sobre Conselho Socioeducador. É uma aula mais rápida, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a instrução normativa que regulamenta o Conselho Socioeducador no estado de Mato Grosso, e nós também vamos aprender um pouco como é que esse conselho está elencado na lei do SINASE. O que é o Conselho Socioeducador? O Conselho Socioeducador ele é uma instância formal e colegiada no âmbito dos Centros de Atendimento Socioeducativo de Mato Grosso, que visa contribuir para a pacificação das relações sociais dentro da comunidade socioeducativa, por meio de ações pedagógicas que levem o ou a adolescente a refletir sobre suas atitudes, reforçando o comportamento adequado, por meio da valorização do mesmo. Como é que esse conselho foi construído? Nós temos as disposições na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990, a Lei 12.594, de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e as recomendações preconizadas também no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, de 2006, e no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. E considerando as disposições nessas leis e nessas regulamentações, é que o Conselho Socioeducador foi construído. E como é que esse conselho foi pensado e implementado? Como eu falei para vocês, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o SINASE e o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes, eles vão direcionar que a disciplina ela deve ser considerada como um instrumento que vai nortear o sucesso pedagógico, tornando o ambiente socioeducativo um polo irradiador de cultura e de conhecimento. Então, considerando isso, que a Superintendência do Sistema Socioeducativo elaborou uma instrução normativa que veio para garantir a proteção integral dos direitos dos adolescentes, proporcionando o acesso às políticas sociais e estimulando o desenvolvimento dos adolescentes para que eles possam viver em sociedade de forma mais harmônica e pacífica. Conhecendo as normas do sistema, conhecendo as regras, a fim de facilitar a convivência e a pacificação das relações sociais dentro dos centros de atendimento socioeducativo. Nesse sentido, como é que a gente considera e percebe a disciplina dentro do ambiente socioeducativo? Como uma condição educativa e orientativa para que os objetivos compartilhados sejam alcançados e, sempre que possível, que a comunidade socioeducativa participe de forma coletiva da construção das normas disciplinares. A questão da disciplina ela vai requerer também acordos coletivos que sejam definidos em todas as relações estabelecidas no ambiente socioeducativo, desde normas, regras, disciplinas, todas as diretrizes do atendimento precisam ser escritas, a fim de fazer funcionar a viabilização do projeto coletivo e individual dentro dos centros de atendimento socioeducativo. Aí o SINASE, a Lei 12.594, de 2012, lá no artigo 15º, vai estabelecer os requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de semiliberdade ou internação. Dentre os requisitos, nós temos a definição das estratégias para a gestão de conflitos, vedada a previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos, lá no artigo 48 da Lei do SINASE, onde vai estabelecer que alguns casos que vão prever a questão do isolamento, mas que em sua maioria o isolamento cautelar é proibido, ele é vedado. E quando acontecer, todo juizado precisa ser comunicado. Um outro requisito específico é referente à previsão de regime disciplinar, que esse regime ele vai estar orientado lá no artigo 71 da Lei do SINASE. Então, as entidades de atendimento socioeducativo, elas precisam construir os regimentos internos
E dentro desses regimentos precisa estar previsto o regime disciplinar. Ou seja, precisa estar previsto todo o conjunto de regras que vai disciplinar, orientar todo o comportamento dos adolescentes no cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de semiliberdade e em regime de internação. Lembrando que o regime disciplinar, ele é independente da responsabilidade civil ou penal que advenha do cometimento de ato infracional, tá? Então, a gente precisa ter a segurança de discernir o que é o regime disciplinar dentro das comunidades socioeducativas e o que é a responsabilização do adolescente quando em cometimento de ato infracional. São questões completamente diferentes. Então, lá no artigo 71 da Lei 12.594 de 2012, como eu falei para vocês, nós vamos ter os princípios que devem conter no regime disciplinar das entidades de atendimento. Entendendo que o regime disciplinar nada mais é que o Conselho Socioeducador do Estado de Mato Grosso, tá? Então, a lei do SINASE vai estabelecer para a gente que esse regime disciplinar, ele vai precisar ter a tipificação explícita das infrações, o que são infrações leves, o que são infrações médias e o que são infrações graves, e determinando as correspondentes sanções. Foi um comportamento leve? Então é uma sanção leve. Foi um comportamento médio, inadequado médio, considerado médio? Então a sanção estabelecida vai ser uma sanção média. Foi um comportamento considerado grave? Então qual é o tipo de sanção? É uma sanção grave, que esse adolescente vai precisar responder durante o cumprimento da medida socioeducativa em meio fechado. Um outro princípio que é estabelecido é a exigência da instauração formal do processo disciplinar. Por isso, da necessidade de se construir o Conselho Socioeducador. Porque esse processo formal, ele precisa acontecer para a gente aplicar a sanção, garantindo a ampla defesa e o contraditório do adolescente. Por isso, da necessidade dessa instauração formal. Um outro princípio é a questão da obrigatoriedade de audiência do socioeducando. Toda e qualquer oitiva que acontecer dentro do Conselho Socioeducador, a Defensoria Pública e ou o advogado do adolescente precisa ser comunicado com 24 horas de antecedência, pois ele precisa estar presente. E se o agente não puder estar presente, ou se o defensor ou o advogado não puder estar presente, como é que a gente faz? A notificação foi feita e se ele não estiver presente, a gente não notifica que ele também não esteve presente e encaminha para o juizado ao final da instauração do processo formal. Um outro princípio estabelecido é referente à sanção de duração determinada. Toda e qualquer sanção que for estabelecida, seja ela leve, média ou grave, ela precisa ter uma duração. Ela não pode ser concedida de forma aleatória, uma vez que é exigida a instauração formal do processo, e ela também não pode ser dada ao adolescente determinando a quantidade de dias que o agente ou o analista considera interessante. Não, ele precisa obedecer aos critérios das infrações. Um outro princípio é referente à enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou agravem a sanção a ser imposta ao socioeducando. Por isso que no ato do preenchimento do relatório de comportamento, é preciso estar claro o que de fato aconteceu. Qual foi a causa que levou o adolescente a ser encaminhado para o Conselho Socioeducador? Qual foi o fato, os detalhes do fato? Porque, considerando isso, é que os membros do Conselho, reunidos em uma instância formal, ouvindo o adolescente e todos os envolvidos do fato, é que vai conseguir deliberar o tipo de sanção. Se essa sanção vai ser atenuada, se ela vai ser agravada, então isso precisa estar claramente enumerado no relatório de comportamento que é encaminhado ao Conselho Socioeducador. Um outro princípio diz relação à enumeração explícita das garantias de defesa, que o adolescente tem direito, e ele precisa ser ouvido antes de qualquer sanção ser estabelecida.
Um outro princípio é referente à garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis, que diz respeito à presença do advogado ou do defensor público, que possa estar presente no ato da oitiva, e garantir que toda a oitiva seja apreciada, né, entrando aí com recurso, seja para diminuir a sanção, seja para retirar a sanção. E o último princípio é a apuração da falta disciplinar por uma comissão composta por, no mínimo, 3 integrantes, sendo um obrigatoriamente oriundo da equipe técnica. Por isso, da necessidade de uma instauração formal. E essa instauração, ela vai ser feita por uma comissão. Por isso eu falei lá no começo que o Conselho Socioeducador, ele é uma instância formal, ele é um colegiado. Para decidir a sanção aplicada ao adolescente, precisa ser passado por uma comissão. Uma pessoa sozinha não pode definir o tipo de sanção que o adolescente irá receber. Ainda que o comportamento considerado inadequado tenha sido feito no quarto do adolescente, onde apenas um integrante da comunidade socioeducativa pôde presenciar o fato. Mas esse fato precisa ser encaminhado para o Conselho Socioeducador, na qual essa comissão vai chamar o adolescente e todos os envolvidos no fato para fazer uma oitiva, apurar a falta disciplinar e sancionar o adolescente. E não poderá ser aplicada a sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar o devido processo administrativo. Então, todos esses princípios que estão elencados aí no artigo 71 da Lei do SINASE precisam ser considerados, porque se aplicar uma sanção ao adolescente sem garantir os princípios, sem respeitar esses princípios, existe a possibilidade do servidor ou da servidora receber o devido processo administrativo com relação a isso. Uma outra situação é, não será aplicada a sanção disciplinar ao sócio-educando que tenha praticado a falta, 1, por coação ou por motivo de força maior, 2, por legítima defesa própria ou de outrem. Por isso, da importância da oitiva. A partir do momento que o adolescente teve um comportamento considerado inadequado dentro da comunidade socioeducativa, esse adolescente ele deve ser informado que o comportamento dele foi considerado inadequado e ele deve ser informado que esse comportamento vai ser registrado numa folha, vai ser encaminhado para o Conselho Socioeducador, que vai ouvi-lo, vai instaurar um processo formal, uma oitiva para ouvi-lo e ouvir os demais envolvidos no fato. Ao chamar o adolescente para fazer a oitiva e considerar que o adolescente, de fato, praticou uma falta, mas foi em legítima defesa, esse adolescente é retirado da sanção. E como é que isso tem funcionado no estado de Mato Grosso? Como está estruturado o Conselho Socioeducador, o regime disciplinar? Como eu falei para vocês lá no comecinho da aula, o regime disciplinar, elencado lá na lei do SINASE, estruturado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e por outras normativas que regulamentam os direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes, no estado de Mato Grosso ele está estruturado dentro da Instrução Normativa 008/2018, que vai estabelecer, que vai dispor o regime disciplinar em razão da conduta dos adolescentes, que estão em cumprimento de internação provisória e em medida socioeducativa de internação no âmbito do sistema socioeducativo. E como é que essa instrução normativa ela está estruturada? Nós vamos ter lá no título 1 dessa instrução o que é o Conselho Socioeducador. Como eu falei para vocês, ele é uma instância de decisão colegiada, cujo objetivo é contribuir para a pacificação das relações sociais dentro da comunidade socioeducativa. No título 1, nós também vamos ter a caracterização desse conselho, os princípios. Quais princípios? A tipificação exigida, que também está exigida lá no artigo 71 da Lei do SINASE, a exigência da instauração do processo formal, a obrigatoriedade da audiência do socioeducando, ou seja, de uma oitiva,
A sanção tem que ter uma duração determinada. As causas, elas precisam estar claramente enumeradas, o porquê que esse adolescente foi encaminhado para o conselho socioeducador. Ele precisa ter a garantia de defesa. Nós precisamos garantir que haja solicitação ou rito de apreciação de recursos cabíveis, quando o advogado ou o defensor entender que há esse direito. É preciso respeitar a apuração da falta disciplinar por uma comissão composta por 3 membros, ou seja, a sanção não pode ser dada por uma só pessoa. Um outro princípio elencado na Instrução Normativa 008 de 2018 é o respeito aos direitos humanos. O respeito ao adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, sujeito de direitos e responsabilidades. O princípio da legalidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da individualização e o princípio da humanidade. Também teremos aí o capítulo 3, dentro do título 1, que vai regulamentar as competências do conselho. O que compete ao conselho socioeducador? Executar um processo mediador? Executar o procedimento deliberativo? Monitorar o cumprimento daquilo que foi acordado nas oitivas? Monitorar o cumprimento da medida sociopedagógica que é estabelecida pós-sanção para este adolescente. O Conselho Socioeducador tem como competência participar das decisões que tratem das medidas sociopedagógicas de natureza valorativa. O Conselho Socioeducador tem como competência manter o registro atualizado das informações relativas aos procedimentos de mediação, aos procedimentos deliberativos de sanção. Tudo precisa estar registrado, os documentos precisam estar guardados. E todas as decisões deliberativas do Conselho Socioeducador precisam ser encaminhadas à comarca responsável pela execução da medida. Veja bem, a decisão e não o registro do que foi falado em oitiva, tá bom? Lá no capítulo 4, dentro do título 1 ainda, a gente vai ter a composição desse conselho. Como eu trouxe para vocês, ele precisa ter no mínimo 3 integrantes, sendo um obrigatoriamente da equipe técnica. E essa nomeação dos membros da composição do Conselho Socioeducador, ela precisa estar em portaria e publicada em Diário Oficial. No título 2, a gente vai ter a previsão do comportamento, da caracterização desse comportamento, do conceito de comportamento adequado, da tipificação de comportamento adequado, do conceito de comportamento inadequado e da tipificação do comportamento inadequado. Então, este título, a gente vai ter praticamente toda a caracterização do comportamento, que é traduzido pela expressão manifesta, gerada pelo resultado das interações entre fatores internos e externos do adolescente, podendo ser considerado como comportamento adequado ou não ao favorecimento do bom convívio com os demais adolescentes da comunidade socioeducativa, bem como da sociedade no geral. E o que é um comportamento considerado aí como comportamento inadequado? Dentro da instrução normativa, o comportamento inadequado ele é entendido como toda e qualquer ação que vai violar os preceitos previstos em normas de convivência. Por isso, da importância de se entender a disciplina como uma perspectiva de orientação e como uma perspectiva que vai sustentar todo o planejamento da comunidade socioeducativa, todas as diretrizes de atendimento do sistema socioeducativo. Porque a partir do momento que o adolescente desenvolver um comportamento considerado inadequado, ele vai estar burlando alguma regra, alguma norma, vai estar desrespeitando alguma norma, alguma disciplina que a ele foi imposta, que a ele foi considerada como diretriz do atendimento socioeducativo e que ele, por alguma razão, desrespeitou. Então, nesse caso, ele é considerado como comportamento inadequado. Dentro da tipificação do comportamento inadequado, nós vamos ter os comportamentos inadequados de natureza leve,
que vai desde o descuido da higiene pessoal até a questão de desobedecer às normas previstas no centro de atendimento socioeducativo, tais como contato telefônico com familiares, deixar de usar o vestiário padronizado oferecido pelas unidades, deixar de se apresentar quando solicitado aos profissionais, manter postura de desrespeito ou desobediência ao responsável por qualquer atividade socioeducativa que ele esteja participando. Os comportamentos inadequados de natureza média, eles estão sendo considerados como algo que seja ofensivo, inverídico a qualquer pessoa dentro dos centros de atendimento socioeducativo. Um outro comportamento também considerado inadequado de natureza média é com relação à realização de troca ou doação de medicação a um outro adolescente, dificultar os procedimentos de segurança, responder a chamadas regulares se fazendo passar por outro adolescente, isso é um comportamento inadequado, considerado de natureza média. Descaracterizar ou danificar os uniformes, também entra como comportamento inadequado de natureza média. Descumprir decisões, orientações e acordos firmados lá no Conselho Socioeducador, se caso ele já tenha passado por este conselho. Descumprir as suas obrigações de aluno na escola, descumprir as suas obrigações de adolescente nas atividades socioeducativas, produzir ou guardar objetos que ofereçam risco à sua integridade física ou demais adolescentes, divulgar informações que venham prejudicar as pessoas ou causar discórdias ou tumultos dentro dos quartos, entre outros que estão estabelecidos na Instrução Normativa 008 de 2018. E os comportamentos inadequados de natureza grave, conforme estabelece a Instrução Normativa, temos induzir, instigar, tentar, participar ou colaborar de movimento que culmine em rebeliões ou fugas, arremessar objetos, fezes, urinas nos pátios, alojamentos e pessoas, provocar lesão corporal de qualquer natureza em outrem, ameaçar servidores, internos ou qualquer pessoa, praticar atos libidinosos, obscenos ou gesto indecoroso contra servidores, visitas ou outro adolescente, induzir o conselho socioeducador e os servidores ao erro, receber, manipular, possuir, guardar, consumir ou facilitar o uso e a entrada de quaisquer substâncias psicoativas nos centros de atendimento socioeducativo, induzir, instigar, participar ou colaborar na prática de fuga, de motins, de rebeliões, produzir conflitos interpessoais dentro ou fora dos centros de atendimento socioeducativo, causar dano ao estabelecimento ou à coisa alheia, destruir objetos de uso pessoal fornecidos pela instituição. Então, esses são os comportamentos inadequados considerados de natureza grave. Da mesma forma que a gente tem aí a tipificação do comportamento, nós também temos os procedimentos de resolução de conflito. Dentro desses procedimentos de resolução de conflito, a gente vai ter aí a elaboração da dinâmica da resolução de conflitos, a notificação, os encontros da resolução de conflito, o procedimento mediador, as etapas do procedimento mediador, o procedimento deliberativo, as etapas do procedimento deliberativo, as medidas sociopedagógicas de naturezas valorativas, os atenuantes e os agravantes, as sanções, que também vão estabelecer aí sanções de natureza leve, sanções de natureza média e sanções de natureza grave, a decisão do encaminhamento, o despacho e os encaminhamentos do despacho. Dentro dos procedimentos de resolução de conflito, a gente viu aí o procedimento mediador. Esse procedimento mediador, ele vai estabelecer algumas etapas. Dentro dessas etapas, ele prevê o procedimento
e a metodologia de mediação, cujo a proposta é promover o diálogo entre as partes envolvidas, registrar os argumentos apresentados pelas partes, determinar e delimitar o conflito, os interesses e os sentimentos envolvidos pelas partes, elaborar um resumo dos fatos, auxiliar na formulação do acordo, elaborar um termo de convivência entre as partes, que vai ser um documento descritivo de tudo aquilo que foi deliberado, de todo o acordo que foi constituído ali para uma convivência pacífica entre as partes e devidamente assinado também entre as partes, e encaminhar o termo de acordo de convivência e monitorar esse termo de acordo. Claro que isso deve ser feito se as partes tiverem interesse, sem prejuízo das demais normas previstas na instrução normativa. Então, esse procedimento mediador, ele só é instaurado quando há interesse das partes em desenvolver esse termo de acordo de convivência e quando não vai ter prejuízo nas normas previstas na instrução normativa. Um outro procedimento de resolução de conflito estabelecido aí é referente às sanções, que são as medidas sociopedagógicas, referente aos comportamentos inadequados. E aí nós temos também as sanções de natureza leve, que vai desde uma advertência verbal até a suspensão das atividades recreativas, com redução de tempo na atividade por até 5 dias. A gente também pode estabelecer que este adolescente repare o comportamento inadequado e fazer com que ele participe de oficinas de caráter pedagógico ao longo do cumprimento dessa sanção de natureza leve. No caso da internação provisória, essa sanção de natureza leve, ela só pode ser estabelecida a suspensão das atividades por um período de até 3 dias. Dentro das sanções, das medidas sociopedagógicas referente aos comportamentos inadequados de natureza média, nós temos também desde a orientação e advertência verbal, a advertência escrita, o encaminhamento de oficinas de caráter pedagógico desse adolescente, também a reparação do comportamento inadequado e, no quesito suspensão das atividades recreativas ou redução deste tempo, nós podemos estabelecer, dependendo do fato, de 6 a 10 dias, isso dentro da medida socioeducativa de internação. Na internação provisória, a suspensão das atividades recreativas ou a redução desse tempo, ele deve ser aí de no máximo até 6 dias. Então, há uma diferença, como vocês podem ver, com relação ao estabelecimento dessas sanções, dessas medidas sociopedagógicas. A de natureza leve, na internação provisória, a suspensão das atividades pode ser até 3 dias. E na internação, de até 5 dias. Já a de medida média, ela pode ser na medida de internação provisória, ela pode ser reduzida ou suspensa até no máximo 6 dias. E na medida socioeducativa de internação, de 6 a 10 dias. Então, tem essa diferença aí. Com relação às medidas socioeducativas, as medidas sociopedagógicas, referente aos comportamentos inadequados de natureza grave, além de todas as estabelecidas nas medidas socioeducativas, nas medidas sociopedagógicas, de natureza leve e média, nós temos aí, dentro das medidas sociopedagógicas de sanção de natureza grave, a suspensão das atividades recreativas ou a redução do tempo na atividade por um período de 11 a 15 dias, a depender do fato. Em caso de internação provisória, a suspensão das atividades recreativas ou a redução do tempo na atividade, ela vai poder ser considerada aí num prazo não superior a 10 dias, tá? Dentro da decisão e do encaminhamento, tudo precisa
ser registrado, todo procedimento deliberativo, toda decisão dos membros do conselho precisa ser registrado e ser emitido em forma de despacho, como uma forma de tornar público a conclusão dos procedimentos, seja de um procedimento mediador, seja de um procedimento deliberativo, quando a gente estabelece aí as medidas sociopedagógicas de natureza leve, média ou grave. Todo e qualquer procedimento realizado dentro do Conselho Socioeducador precisa ser registrado e ser emitido como forma de despacho. E esse despacho tem que ter a data do fato, o nome do adolescente citado na folha de registro, o resumo desse fato, a classificação do comportamento, considerando os termos da instrução normativa, a descrição do procedimento, se foi um procedimento mediador, se foi um procedimento deliberativo, a medida sociopedagógica atribuída quando for o caso, a fundamentação dessa decisão, por que foi tomada a decisão de estabelecer um procedimento deliberativo e não um procedimento mediador. Isso precisa estar claro no despacho. E esse despacho, bem como o termo de acordo de convivência, em caso de procedimento mediador, deve ser encaminhado para a gerência dos centros de atendimento socioeducativo, para a equipe técnica de referência, para o defensor ou o advogado e também ser encaminhado ao juizado responsável pelo processo do adolescente. E no título 4 nós temos as disposições finais, que vão estabelecer que todas as reuniões do Conselho Socioeducador deverão ocorrer em um ambiente que vá preservar a privacidade e o sigilo das informações. Os documentos produzidos ou na guarda do Conselho têm caráter sigiloso e o acesso é restrito às pessoas autorizadas. O Conselho ele deve ser estabelecido dentro da comunidade socioeducativa, ele deve funcionar em uma sala separada, dentro do centro de atendimento socioeducativo, porque o procedimento, a instauração do procedimento formal e a própria oitiva que acontece com os adolescentes envolvidos nos fatos precisam ser de caráter privativo e sigiloso. A instrução normativa no capítulo 2 vai estabelecer os conceitos de comportamento adequado e na seção 1 deste mesmo capítulo vai estabelecer 57 tipificações de comportamento adequado. Então é importante que vocês façam o download e aí nós vamos deixar disponibilizado para vocês a instrução normativa 008 de 2018, para que vocês conheçam essas 57 tipificações de comportamentos adequados e também conheçam lá no artigo 11 o que é um comportamento inadequado e quais são os comportamentos inadequados de natureza leve, média e grave, tá? Também é importante que vocês façam a leitura do que é um procedimento mediador, como é que esse procedimento é desenvolvido dentro do Conselho Socioeducador, qual é a proposta do procedimento mediador, né, que ele é conhecido, ele é na verdade traduzido como um processo autocompositivo, no qual as partes envolvidas em desacordo vão ser auxiliadas pelos membros do Conselho, por isso a importância também dos próprios membros do Conselho passarem por um processo formativo aí de mediação de conflito, podendo desenvolver esse auxílio mediador no âmbito do Conselho Socioeducador. Esses componentes do Conselho Socioeducador, ao desenvolver o processo de mediação, eles precisam ser neutros à situação, através de uma condução que vai ampliar os canais de comunicação entre as partes, vai potencializar o diálogo e a reflexão das partes e vai criar as condições para que as partes encontrem soluções satisfatórias, para que a gente possa aí fazer o termo de convivência, claro, respeitando todas as diretrizes que estão aqui regulamentando o Conselho Socioeducador. Como eu falei para vocês, lá no capítulo 4 a gente vai ter as medidas e as sanções. Na seção 3 do capítulo 4 a gente vai ter as sanções de natureza leve.
no artigo 59, no artigo 60, as sanções de natureza média e no artigo 61, as sanções de natureza grave. O capítulo 4 vai trazer a questão da decisão e do encaminhamento, referente ao despacho que eu falei para vocês, que é sobre a conclusão do procedimento disciplinar, e o termo de acordo de convivência, que também, se for o caso de ter feito, né, o processo mediador, isso precisa ser encaminhado para a gerência do CASE, para a revisoria, que vai estar fazendo o registro no livro de ocorrência, para a equipe técnica de referência do adolescente, o defensor ou advogado e o juizado responsável pelo processo. Dentro das disposições finais, eu já trouxe para vocês que precisa preservar a privacidade e o sigilo das informações, que todo e qualquer documento produzido no conselho ele é de caráter sigiloso, e quando, durante a oitiva, se o adolescente relatar alguma denúncia ou se ele solicitar alguma situação que venha de encontro com os direitos dele, todas essas questões precisam ser comunicadas, documentadas e remetidas à gerência do CASE. Então, o Conselho Socioeducador também tem como competência registrar as denúncias, registrar as solicitações feitas pelos adolescentes, documentá-las e remeter à gerência do centro de atendimento para que o gerente tome as providências necessárias. Lá no artigo 71 da Lei 12.594, vai dizer que o Conselho Socioeducador deve ser composto por no mínimo 3 integrantes, como eu falei para vocês. Por que da necessidade desses 3 integrantes? Porque para realizar a mediação de conflitos, a gente precisa ter a aplicação de um procedimento disciplinar. E com base no que dispõe a instrução normativa, isso não pode ser feito com uma pessoa nem com 2 pessoas. Precisa ser feito com 3 pessoas para que cheguem num acordo e a gente consiga estabelecer não só a questão do fato, do comportamento inadequado, mas garantir que tudo aquilo que está previsto na instrução normativa seja posto em prática. E quais são os desafios para a gente efetivar esta política sociopedagógica? Quais são os desafios para a gente desenvolver, de fato, um conselho socioeducador que venha seguir a risco aquilo que está estabelecido no SINASE, aquilo que está estabelecido na Instrução Normativa 008 de 2018, que vai regulamentar a implementação e a atividade do Conselho Socioeducador. O que a gente precisa ter? Primeiro, a gente precisa fortalecer os conselhos socioeducadores. E como é que a gente faz isso? Um espaço físico adequado para as atividades do conselho, quadro funcional adequado. Se a instrução normativa estabelece que tem que ter no mínimo 3 membros, então a gente precisa contar com no mínimo 3 pessoas exclusivas para desenvolver as atividades do conselho. A pessoa que faz parte da equipe técnica e que vai fazer parte do Conselho Socioeducador, ela precisa estar exclusiva para as atividades do Conselho Socioeducador. Um outro desafio que a gente precisa aí para efetivar a política sociopedagógica é referente à formação dos operadores do SINASE e dos conselheiros, principalmente. Falei para vocês a respeito da mediação de conflito. Os conselheiros do Conselho Socioeducador precisam passar por essa formação, precisam entender o que é mediar um conflito, o que é trabalhar com mediação de conflito, porque se a proposta do conselho é trazer a pacificação das relações sociais, os conselheiros precisam saber o que é de fato essa pacificação, como é que eu vou desenvolver a mediação de conflito. Um outro desafio é referente à separação dos adolescentes, conforme impõe a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria lei do SINASE. Separar por idade, separar por cometimento de ato infracional, separar por compleição física, separar por reincidência, se é primeira vez, se é reincidente. Então, toda essa separação que está lá elencada no Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei do SINASE, precisa acontecer para que o Conselho Socioeducador consiga desenvolver uma atividade com uma disciplina mais orientativa, dentro de uma perspectiva mais sociopedagógica. Precisamos de espaços adequados para o desenvolvimento de atividades coletivas.
salas de aulas em todos os centros de atendimento socioeducativo e sensibilizar a participação de todos os servidores no Conselho Socioeducador. Porque, apesar do Conselho Socioeducador ser formado por uma equipe menor, todos os servidores estão direta ou indiretamente envolvidos com as atividades que são desenvolvidas no Conselho Socioeducador, com os procedimentos que são desenvolvidos no Conselho Socioeducador, seja um procedimento de mediação de conflito, seja um procedimento deliberativo, de sanções, mas todos esses servidores, e aí a gente inclui também a Defensoria, também o Ministério Público, também os juizados e até mesmo a família dos adolescentes, precisam estar sensibilizados, precisam estar instrumentalizados do que é esse conselho, qual é o papel do conselho, quais são as sanções, quais são as medidas sociopedagógicas, quais são os procedimentos, quais são os desafios e como é que a gente pode trabalhar todo mundo junto a fim de ter um conselho socioeducador ativo, efetivo para o desenvolvimento da política sociopedagógica dentro dos centros de atendimento socioeducativo. E qual é a saída? O exercício efetivo da pedagogia da presença, que seja uma presença vinculada no sentido de disciplina, olha aí a disciplina entrando de novo, né, no nosso conselho socioeducador, no estabelecimento das diretrizes para o atendimento socioeducativo, uma disciplina preventiva, uma presença que venha a ser próxima do adolescente, sem inibir o adolescente, sem oprimir, sem constranger. O que se busca na pedagogia da presença é a autonomia do adolescente, o direito que ele tem de fala, o direito que ele tem de participar das normas, das regras, das diretrizes do atendimento, o direito que ele tem de sugerir uma melhoria dentro das comunidades socioeducativas, dentro da organização, para que ele consiga desenvolver um sentimento de pertencimento. Afinal de contas, ele pode ficar ali tanto 45 dias, como 6 meses, como um ano e 6 meses, 2 anos, 3 anos, né, que é o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí Costa vai dizer que essa presença educativa, no âmbito dos atendimentos socioeducativos, é uma presença fundamentada na pedagogia da socioeducação, justamente porque ela está voltada no desenvolvimento de competências relacionadas ao ser e ao conviver, no sentido de propiciar vínculo mesmo com esse adolescente. Vínculo de afeto, vínculo de consideração e fazer com que ele se desenvolva dentro da comunidade socioeducativa. Fazer com que a unidade atua, né, dentro de um programa específico e tenha em si a disciplina como foco central. Não uma disciplina que não seja preventiva, mas uma disciplina orientativa, uma disciplina que seja de fato preventiva. E essas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos para a construção desse material. Essas referências vão estar disponíveis para vocês terem acesso, para que vocês possam fazer uma leitura mais aprofundada e conhecerem um pouco melhor sobre o Conselho Socioeducador e todas as diretrizes que regulamentam não só o Conselho, mas o atendimento socioeducativo dentro dos centros de atendimento socioeducativo de Mato Grosso. Obrigada.